Graça e paz, boa noite, tudo bem? Glória a Deus. Você já parou para pensar que, como igreja, nós devemos adorar a Deus com entendimento? Tudo que eu faço em Deus tem que ser com plena convicção e com pleno entendimento. Tudo que eu faço em Deus. Aí você fala, por quê, pastor? Porque os homens da Bíblia, tudo que eles faziam era com entendimento de quem era Deus. Até quando você adora a Deus, você tem que ter o entendimento no seu interior de quem é que você está adorando, de quem é que você está buscando. A maior prova disso são os homens do Antigo Testamento. Tudo o que eles faziam, eles tinham a convicção que Deus era com eles. Se você não tiver a plena convicção, a certeza que Deus ele é contigo, ninguém pode ter por você. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 2. Profeta Abacuque. Capítulo de número 2, do verso de número 14. Quando os 2:14. Quando todos acharem, digam todos amém. Amém? Todos acharam? É um livro bem escondido, né? Diz assim, Abacuque capítulo 2, do verso de número 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Repita comigo. Pois, aí você diga o seu nome agora. Tiago, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se você tiver entendimento disso hoje no seu interior, que você tem que ser cheio do conhecimento de Deus, que você tem que ser cheio do conhecimento da presença de Deus, da soberania de Deus, da glória de Deus, o seu caminhar a partir de hoje vai mudar. O profeta Isaías, ele diz também, em Isaías capítulo 11, do verso de número 9, ele diz assim, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem
o mar. Eu acredito que hoje, a vontade de Deus para a igreja hoje, para a igreja brasileira, para a igreja nas nações, na América, aonde estiver uma igreja, aonde estiver uma pessoa, é que a igreja, as pessoas, façam tudo com entendimento em Deus. Você já percebeu que quando você se decide adorar a Deus, você pode adorar a Deus todos os dias, mas tem dias que você pega para adorar a Deus, que você é quebrado na presença dEle, que o seu coração começa a derreter na presença dEle, que você começa a exaltar o nome dEle. E por que tem dias que não? Porque tem dias que você abriu o seu coração, abriu o seu interior para adorar a Deus, verdadeiramente. Então, tudo que nós fazemos tem que ser com entendimento em Deus. O Senhor, Ele disse que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento de quem, Tiago? Por falta de conhecer a mim, por falta de conhecer o eu sou. Aí eu te pergunto hoje, será que verdadeiramente nós conhecemos a Deus? Como Ele quer que nós conhecemos? Na profundidade? Será que verdadeiramente hoje nós temos esse relacionamento com Deus, que Deus espera que nós temos? O povo que era cativo, que era escravo no Egito, Deus tirou eles pela graça, mas eles não entenderam isso, eles não conheceram essa plenitude de Deus, e Deus tira eles têm que passar pelo deserto, para até chegar à terra, a qual manava leite e mel. Porém, no meio do caminho, eles murmuraram contra Deus. Senhor, Moisés, era melhor a gente ter ficado lá no Egito, pelo menos tinha o que a gente comer. Então, Deus era com eles, porém, eles não tinham esse entendimento. O por isso que eles pereceram no deserto. Agora eu quero te dizer uma coisa, só toma posse aqueles que têm entendimento das promessas de Deus. Então o povo, ele pereceu no deserto, ele ficou ali no deserto, ou por causa de Deus? Não, ou porque eles não quiseram entender o propósito de Deus na vida deles. E assim somos nós hoje, assim é eu e você no dia de hoje. E Deus hoje, no nome de Jesus, com essa palavra, Ele quer desatar a tua vida, para que você flua no Espírito, para que você flua na plenitude de Deus. Você não pode ser uma terra sequíssima, você tem que ser uma terra fértil, você tem que ser uma terra que mana leite e mel. Deus ele estava indignado, irado, com o povo que se corrompia na Babilônia, que falava o nome do Senhor, mas não tinha um entendimento no seu interior. O seu coração era bezerros de ouro, o seu coração era prostituição, o seu coração era viver uma vida pecaminosa, uma vida na Babilônia. Então eu quero te dizer no dia de hoje, nós somos que nem Daniel, nós podemos estar aqui no mundo, porém o nosso entendimento tem que ser do céu. Então tudo que nós fazemos com o entendimento de quem é Deus, dá fruto.
prospera, flui, acontece. Então, às vezes nós se perguntamos, o porquê eu estou fazendo e não está acontecendo? Porque eu não estou entendendo com a mente de Cristo. Eu não estou entendendo com a mente da palavra. Eu não estou entendendo com a vontade da palavra de Deus. Ei, igreja, eu creio que nos dias de hoje, Deus está trazendo despertamento à igreja, para a igreja saber quem ela é em Deus. Então, quando eu adoro a Deus, quando eu adoro com entendimento, o céu rasga, a glória vem, a presença de Deus vem e me visita dentro do quarto, aonde eu estiver. Então, quando você está dentro do seu carro, lá com o louvor, lá, você começa a adorar, você começa a orar em línguas, e a glória começa a invadir o seu carro. E você começa a sentir a presença. Então quando você tem o entendimento do Espírito, você fala, eu sei que Deus está aqui, eu sei que o Senhor Jesus é real, eu sei que Ele está me visitando neste carro, neste lugar. E eu quero te dizer, a promessa de Deus é visitação todos os dias aonde você estiver. A promessa de Deus é que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel profetizou. Pedro, em Atos, ele fala a mesma coisa, e naqueles dias derramarei do meu Espírito. Então você tem que receber isso no seu coração, você tem que receber isso, você tem que entender isso, que Deus, Ele habita dentro de você, e você tem que entender isso, para isso fluir através da sua vida. O povo pereceu por falta de conhecimento. De conhecer quem? De conhecer a glória de Deus, de conhecer a presença de Deus. O Senhor diz também, crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Lá no Novo Testamento fala, cresça na graça e no conhecimento de Deus. Busca conhecer Deus. Busca conhecer a presença dEle. Faça as coisas com entendimento, não com cegueira espiritual. Se não me falha a memória, está em 1 ou 2 Coríntios, capítulo 4, do verso de número 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Cegou. O Deus desse século, o diabo cegou, não vai cegar, cegou. Por que ele cegou? Porque se o povo conhecer a glória de Deus, nunca mais será cativo, nunca mais ficará preso. Eles começarão a andar em um novo nível em Deus. Então você tem a certeza que o foco do diabo é te cegar todos os dias, é te paralisar todos os dias, para você pensar, não, Deus não é comigo, não, Deus não é na minha casa, não, Deus não é na minha família, eu não tenho promessa. O diabo ele faz de tudo para cegar o vosso entendimento. O diabo ele tenta de tudo para anular o nome de Jesus na tua boca. Ele faz de tudo, o diabo, para anular o poder da cruz. Então o entendimento é eu olhar para Isaías 53 e eu ter a certeza o que Jesus realizou na cruz por mim. Aquilo é eterno, aquilo é para sempre. Então eu tomo posse, eu me aproprio do que Jesus fez para mim. Então é isso que Deus ele quer que você entenda. Deus ele quer que a igreja desfruta do que Ele já realizou para nós há mais de 2000 anos atrás. Mas só que eu preciso querer. Quando eu ir para a presença de Deus, eu tenho que querer essa glória, eu tenho que querer essa presença, esse amor. Então quando eu pego a palavra de Deus para meditar, eu tenho que ter um entendimento que o que Deus ele falou na sua palavra é verdade, é real. Eu não tenho que questionar, mas será que o que a palavra está dizendo é verdade mesmo? Quando você duvida de Deus, você perece.
Agora, quando você acredita, a palavra de Deus, Ele te coloca em uma outra dimensão. E Deus nos dias de hoje, Ele está resgatando princípios e resgatando valores. Ele está resgatando valores e princípios originais da palavra de Deus desde o princípio. Você tem que entender que Deus, Ele te formou. Você tem que entender que Deus, Ele te criou, Ele te fez para você ter relacionamento com Ele. E ponto final. Não é mais outra coisa. O propósito de Deus nunca foi fazer uma igreja. O propósito de Deus foi ter relacionamento com o homem. Foi o homem que não quis relacionamento com Deus. Mas Deus sempre perseverou. Deus sempre quis relacionamento. Deus nunca quebrou aliança com o homem. Foi o homem que sempre virou as costas. E aí Deus, Ele está te falando hoje: ei meu filho, ei minha filha, me adora com entendimento, que eu vou te levar em outro nível de fé. Então não existe hoje um irmão é melhor que o outro. Não existe isso. Não existe hoje um pastor é melhor que o outro. Não existe isso. Existe uma coisa: maturidade. Maturidade de entendimento. O quanto você entende de Deus na tua vida, mais você desfruta. Quando você não entende, você não desfruta. E Deus, Ele quer levar a igreja a maturidade de entendimento, de discernimento, para você desfrutar o que já é teu em Cristo. Em Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, ficaram todos cheios, embriagados do Espírito de Deus. Você sabe o que Deus estava trazendo para eles? A glória deles. A glória de Deus. Você sabe o que Deus estava fazendo em Atos dos Apóstolos? Eu vou encher vocês do conhecimento da minha glória. Eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês. E vocês vão conhecer a minha glória. Vocês vão conhecer a minha presença. Vocês vão conhecer o meu poder. Aí agora eu te pergunto, o porquê Pedro, ele se levanta e ele fala: não, eles não estão embriagados. Eles não estão bêbados. Isso era o que o profeta Joel havia profetizado. Que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne nesses dias. Você sabe o que Pedro estava trazendo para a igreja? O entendimento do que Deus havia de fazer. Agora eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem um entendimento do que Deus está por fazer nesses dias? Você tem entendimento? Se você tiver entendimento, você vai começar a orar. Se você tiver entendimento, você vai voltar a jejuar. Se você tiver entendimento, você vai voltar a meditar na palavra. Se você tiver entendimento, você vai voltar a ter relacionamento com Deus como você tinha antes. Não adianta eu querer agradar homens. Homens não levam a salvação. Quem leva a salvação é Jesus. Você tem que ter o seu relacionamento com Deus. Você tem que buscar ao Senhor. Você tem que adorar a Deus verdadeiramente. Jesus falou em João 4 para aquela mulher samaritana: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Sabe quem adora em espírito e em verdade? É quem sabe da glória de Deus, quem entende, quem conhece, quem sabe quem é. Quando você sabe quem você é, você desfruta. Então Deus, Ele não quer coisas de você. Deus, Ele quer o seu coração. Porque se Deus tiver o seu coração, Ele tem toda a sua vida. Então o propósito de Deus para a igreja sempre foi se relacionar, sempre foi ter comunhão, sempre foi andar junto. Por que você acha que Enoque foi tomado? Por quê?
Porque ele não andava com Deus? Porque ele não tinha relacionamento com Deus? Porque ele tinha muito. E Deus tomou para ele, senão a terra ia idolatrar. Então aquilo que a terra vai idolatrar, Deus toma. Elias, por que Deus tomou Elias? Porque senão a terra ia idolatrar, e Deus tomou ele. Então hoje o Espírito de Deus está dentro de nós. Naquela época era sobre eles. E o Espírito de Deus hoje está dentro de nós. Então você tem que se relacionar com Ele, que está aí dentro de você. Nós não temos que esperar um momento de um culto. Nós não temos que esperar um congresso, uma conferência um dia que vai vir, um dia futuro. Não, eu tenho que me relacionar com Deus hoje. E eu vou me relacionar como? Com Deus, Tiago. Você vai se relacionar com Deus através da palavra. Você vai se relacionar com Deus através do jejum. Você vai se relacionar com Deus através da adoração, através da confissão. Você vai se relacionar com Deus sozinho. As suas experiências começam sozinho. Então, o propósito de Deus, padrão, princípio, quando Ele formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para que era? Era para ter comunhão. Mas e aí? Adão caiu, mas Jesus veio e restaurou tudo, restituiu tudo hoje para você. Então nesses dias de hoje, Deus está restaurando isso na igreja. Deus está restaurando esses princípios, Deus está restaurando esses valores hoje na igreja. É isso que Deus está restaurando. Ei, gente, acabou o tempo de as pessoas virem à igreja para fazer barganha com Deus. Acabou o tempo de as pessoas virem à igreja para ficar pedindo as coisas para Deus. Acabou o tempo de as pessoas virem para a igreja para querer fazer troca com Deus. As pessoas têm que vir para a igreja para adorar a Deus. Jesus continua sendo o centro do evangelho da igreja. Jesus continua sendo sempre e será o centro do evangelho do seu coração. Isso não muda. Isso não muda. O dia que você deixa de adorar a Deus para fazer outras coisas, Jesus já não é mais o centro do evangelho na sua vida. Jesus já não é mais o centro do evangelho no seu coração. Então tudo que eu faço no corpo de Cristo, no serviço da igreja, eu não faço para mim, eu não faço para os homens, eu faço para a glória de Deus. Então tudo que eu faço é para Ele é o centro do evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. É transparente isso. A gente vê que Jesus ele era o centro do evangelho. Todo mundo vivia em comunhão, todo mundo vivia unido, nenhum só espírito, no partir do pão. O que era do irmão era meu. Tudo era da igreja. Tudo era de todo mundo. Não existia isso é seu e isso é meu, não. Porque vivia todo mundo no mesmo espírito. E Deus está restaurando esses valores hoje na igreja. Deus está restaurando. Ah, pastor, mas eu não creio. Você sabe por que você não crê? Você não crê porque você não conhece ainda Jesus.
Você não crê porque você não medita na palavra. Você não crê porque ainda você não teve experiências. Porque a hora que você crê na palavra, que você conhecer Jesus, você vai ver que tudo é real, tudo são realidades espirituais. Deus, Ele vai sacudir essa nação brasileira com a sua glória. Deus, Ele vai sacudir essa nação brasileira. Ele vai encher essa terra do conhecimento da tua glória para aqueles que estão com o coração aberto. Deus, Ele vai sacudir. Ele vai mostrar o conhecimento da tua glória. Aí será manifesto os filhos de Deus. É aí que serão manifestos os filhos de Deus. Os filhos de Deus não serão manifestados sem entendimento de quem eles são em Deus. Eu vou manifestar a glória de Deus. Eu vou manifestar, eu sou filho de Deus. Sim, vou manifestar, mas primeiro eu preciso entender. Primeiro eu preciso conhecer. Então quando eu adoro a Deus, é a maior oferta que eu faço. Então quando eu adoro a Deus, eu mostro para Ele que a adoração minha é dEle. Não é mais de ninguém. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você sabia que você é uma semente nas mãos de Deus? Você sabia que você é uma semente nas nações? Você sabia? Você sabia que Deus, Ele não quer só que você tenha lá o seu emprego? Eu entro às 8 da manhã e eu saio às 6. E de domingo eu vou para a igreja, de quarta eu vou para a igreja. Você sabia que Deus, Ele não quer só isso para você? Deus, Ele tem algo grande na sua vida. Deus, Ele tem algo extraordinário na tua vida. Deus está desatando ministérios aqui nesta noite. E está falando: ei minha filha, ei meu filho, eu ainda sou contigo. O porquê temas? O porquê recuas? O porquê você não acredita mais? Teremos avivamento, igreja. Teremos, quando nós entendermos o que é avivamento. Teremos a manifestação dos filhos de Deus, sim, quando nós entendermos o que é isso. Entendemos pouco do reino de Deus, por isso que há pouca manifestação. Entendemos pouco. Entendemos pouquíssimos. Por isso que é pouco. Esses dias eu estava orando em casa e o Senhor falou assim para mim: meu filho, sabe quem é que vai ter avivamento? Sabe a nação que vai ter avivamento? É a nação que tem fome por avivamento. Eu não vou dar avivamento para quem não tem fome. Eu vou dar avivamento para quem tem fome e sede de justiça. É isso que Deus, Ele vai dar. Você terá em Deus o que você quiser. Você terá em Deus através das suas atitudes. Então quando eu dou respostas para o que Deus diz em sua palavra, eu recebo. Ô pastor, por que eu não recebo? Porque eu já ouvi um monte de coisa e eu não recebo, não estou vivendo. Porque eu não dou resposta para a palavra. Deus diz é, e eu respondo não. Deus diz para mim vai, e eu respondo para Ele não vou. Deus diz adora, eu digo para Ele não, eu não vou adorar. Deus diz para mim jejua, e eu digo para Ele não, eu não vou jejuar. Deus diz para mim vai lá e prega o evangelho para aquele morador de rua, para prostituta. Aí eu digo não, eu não vou, eu tenho vergonha.
Então eu não vou viver a glória de Deus. Então eu não vou ser a manifestação dos filhos de Deus de maneira alguma. Vamos parar de teoria e vamos viver as realidades espirituais da palavra. Nós vivemos um evangelho de cruz e não um evangelho de plástico. Nós não vivemos um evangelho sem cruz. O evangelho de Jesus é realidade, é poder. Sabe o que Paulo falou? Em 1 Coríntios 2, ele falou: as minhas palavras, o meu evangelho, ele não é ensinado em sabedorias humanas naturais, em filosofias, em teorias. O evangelho que eu prego é demonstração do Espírito de Deus e de poder. Oh, vamos crer nessa palavra. Igreja, não está acontecendo nada em nosso meio porque ainda nós não estamos crendo. Não está acontecendo nada em nosso meio porque ainda nós não estamos mergulhados na medida que Deus tem nos chamado. Não está acontecendo nada em nosso meio porque nós não estamos adorando, nós não estamos jejuando, nós não estamos orando, nós não estamos buscando a Deus com todo o nosso coração. O Senhor, Ele falou para o povo de Israel: vocês estão rasgando as vossas vestes, mas é para rasgar o vosso coração, é para se humilhar na minha presença. Oh, pastor, está pesada a palavra, está muito confronto, mas o que nós estamos esperando então ouvir do Espírito de Deus hoje? O que nós estamos esperando? Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. O que nós estamos esperando ouvir então do Espírito de Deus? O dia que você deixar de ir no final de semana para o shopping, ou ir para a praia, e ficar dentro do quarto orando e buscando a Deus, tenha certeza que você começou a agradar a Deus. Tenha certeza que você começou a agradar a Deus. Ai, pastor, mas eu agrado a Deus, pastor. O agradar de Deus é em nossas atitudes, não é em nossas palavras. É no nosso comportamento, ao que Ele diz em sua palavra. Esse é o agradar de Deus. Então Deus Ele está alinhando. Ele está nos alinhando, sabe para quê? Para o centro do Evangelho. Jesus está nos alinhando para a gente ter mais maturidade nele. É isso que Deus Ele quer. Jesus Ele crescia na estatura, na sabedoria. Crescia tudo junto. Era tudo igual. Então, hoje eu tenho fome e sede de justiça. Você já fez essa pergunta? Você tem fome realmente? Fome e sede de justiça? Você já parou para se perguntar? Porque quem tem que ter fome é a igreja, não é Deus. Porque Deus, Ele diz assim, ó: eu procuro verdadeiros famintos, sedentos pela minha presença. Eu procuro verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Eu procuro pessoas que têm fome, pessoas que têm sede de justiça. Eu procuro pessoas que são loucas pela minha presença. Eu estou procurando, Deus está falando nos dias de hoje. Eu estou procurando pessoas que têm fome e sede de justiça. Pessoas que têm fome por uma transformação mundial.
Eu procuro pessoas que têm fome pela minha presença, com intensidade. Se você não tem mais buscado a Deus, como você buscava um dia, para tudo que você está fazendo, vai buscar Deus. Se o seu coração ele não tem mais queimado, ardido, com fogo do Espírito, pela presença, pelo reino de Deus, volta e recomeça. Porque Deus ele te diz nessa noite: eu estou te esperando, minha filha. Eu estou te esperando, meu filho. O que eu disse que eu vou fazer contigo. Eu vou te falar uma coisa. É ruim você ficar com fome, é ruim. A gente jejua, é ruim ficar com fome, é ruim. Mas nós devemos jejuar. Mas nós devemos ficar sensível à presença de Deus. O jejum ele torna sensível à presença de Deus na sua vida. A religião ensina que o jejum é para você barganhar com Deus, é para você pedir as coisas para Deus, como se Deus estivesse preso. A religião ensina que você faz o jejum para Deus vir até você. Isso é um engano. Deus ele não está preso, Deus é livre. E Deus ele disse para nós, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. O jejum é para você mortificar a sua carne, você tornar sensível o relacionamento, a presença de Deus em sua vida. Adoração, ela traz o trono de Deus na tua vida. Quando você se decide orar, você decidiu atrair o trono de Deus para o seu coração. Amém? Todos nós aqui, nós temos uma vocação em Deus. Porém, eu preciso me alinhar com ela. Porém, eu preciso me submeter ao que Deus diz em sua palavra. Então, quando eu me submeto, eu entro debaixo desse manto. E eu começo a viver isso. Tem pessoas aqui que vão ser tão usadas por Deus, mas não sabem o que Deus vai fazer na vida dela. Porque se soubesse, começava hoje. A praticar as práticas espirituais que Deus está chamando. Então, a partir de hoje, vá para Deus, mas vá com entendimento, que você vai desfrutar muito mais do que Deus tem para você. Amém? Graça e paz no nome de Jesus.